Y ahora viene la parte de comercialización, que vimos que generaba interés, que es un cuello de botella o un potencial cuello de botella para Uruguay, pero que también es un desafío en todos los países. Y bueno, con nosotros está Edson Ortiz. Edson es biólogo de Univale, es magíster en energía, medio ambiente y materiales de ULBRA, tiene una nutrida capacitación de posgrados, es director de Divinut Industria de Nueces Limitada, empresa que tiene 24 años, es uno de los viveros más grandes del hemisferio sur y trabaja hace 34 años con Nuez Pecan, participando de investigaciones en Brasil y en el exterior. Además es miembro del INC, que es el International Nut Council, y es presidente del comité de pesquisa del ABNC, que es la Asociación Brasileña de Nueces y Castañas, y es miembro del comité gestor del programa ProPecan. Adelante, Edson. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En fin, la última charla, un gusto, un honor. Yo pensé en intentar un portuñol en mi charla, pero que no sería una cosa ni otra, entonces decidí hablar en un portugués mismo. Lo voy despacito, ¿no? Si no me entender, pregunte, por favor. Gracias. Esse título, então, Desafios da Exportação de Nozes Pecan Descascadas, né? Ele pauta o que vai ser desenvolvido, né? Porque é muito diferente a exportação com casca, né, da pelada. Porque no momento que se fala numa exportação de nozes descascadas, elas são expostas à manipulação humana, a máquinas, né, ao ambiente, e o risco de contaminação vai exponencialmente, né, em relação a nós com casca, né? Então toda a preocupação, como se falou nos módulos anteriores, aqui com consórcio com gado, né, com Escherichia coli, né, com o treinamento dos manipuladores, sanitização da planta, tudo isso sim vai muito na pauta, né, das exigências internacionais, né? E é um mercado, né, que diferente do doméstico, que quando nós, por exemplo, do Brasil vendemos para São Paulo, qualquer problema a gente está ali e resolve, né? É uma transportadora, é uma relação com o cliente, se vai lá, né? Agora, quando se manda um container, né, de 40 pés, algo como 20 e poucas toneladas, lá para outra parte do mundo, não se admite a possibilidade sequer de ter algum problema ali dentro, né? Então o cuidado ele é muito necessário, né? E por isso, né, que uma estruturação, um planejamento, assessoramento, né, e um preparo, né, muito bem feito é necessário para a atividade de exportação. Então a gente vai pautar aqui no nosso case, né, mas sempre com essa ótica, assim, deixar uma mensagem para quem está pensando em fazer isso, o que tem que se preocupar, porque me parece que esse é o interesse de alguns da plateia, né? Eu ouvir, tá, e se eu quiser fazer, o que eu preciso me organizar, tá? Importante deixar claro que nós vemos um alto valor socioambiental, né, porque nós pautamos, né, todo o nosso processamento em outros produtores. A nossa empresa tem um viveiro, que é importante, né, tá? Enquanto o Quebrada de Luzes não nos passa, né, mas é o maior, né, mas já estão chegando perto, né, tá? E, ao mesmo tempo, nós temos uma planta de descascamento que se tornou também importante, né? Em capacidade instalada, a maior do hemisfério sul. Algo em torno de 30 toneladas dia de noz pecan com casca, na nossa capacidade atual. Infelizmente, nós tivemos uma ampliação seguida de uma frustração de safra, né, pelas catástrofes climáticas que vocês acompanharam. Então, esse número ainda é teórico para nós, né, tá? Ele vai ter que ser aferido, né, porque a gente não sabe exatamente o tamanho, né, exato dessa capacidade, mas assim, estimando pelo volume das máquinas que tínhamos em relação a que temos, né, então chegaria a esse número. Trabalhando todos os dias do ano, 24 horas por dia, nós chegamos a trabalhar com a planta não aumentada 13 meses, 24 horas por dia sem parar, parando somente aos domingos, né? Então com 3 turnos, um entrava, outro saía, né? E temos uma experiência nisso. E queremos chegar nesse ponto de necessidade com a planta agora aumentada, né? Aí nós trabalharíamos com algo com 11 milhões de quilos ano de noz pecan com casca, né? É um volume realmente expressivo. Estamos preparando
o terreno, tanto em equipe, como em máquinas, como em mercado para isso. Boa parte do que nós processamos vem de pequenos produtores de agricultura familiar, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, porque ao mesmo tempo, né, que nós temos nossos empregos diretos, nós temos muitos benefícios indiretos de produtores que confiaram no nosso trabalho, né? Então, a gente, no momento que junta essa quantidade toda, que já é um desafio logístico, né, mais um desafio de rastreabilidade de controle de qualidade, e faz um container e coloca na Arábia Saudita, coloca no Egito, coloca no Canadá. O que a gente está fazendo? A gente está dando uma oportunidade desse pessoal todo trabalhar se qualificando, entregando um produto de qualidade pelo menos aceitável para a indústria, e nós fazemos lotes que atendem esse mercado internacional, né? Então isso, ao mesmo tempo que tem um viés econômico, tem um viés social também de alta relevância. A nossa empresa, pessoal, a Divinut, né, tá? Então, Nozes Divinas, ela foi pensada desde a marca, né, para mercado internacional, então pautando o idioma inglês, né, na própria marca, Nut, né? E a gente esperou muitos anos para entrar com essa pauta, porque vinha se preparando, não tinha volume de matéria-prima, nós vendemos muitas mudas ao longo dos anos, né? E vendíamos no mercado interno que absorvia, até que tivemos uma situação de uma pandemia, compramos 1 milhão de quilos em 21, né? Trancou o mercado de São Paulo, que é o nosso principal mercado, e nós estávamos num baita problema, né? E aí surgiu a tábua de salvação, né, que a gente vinha se preparando, não se considerava ainda pronto, né, mas que era exportar, né? E o primeiro mercado que apareceu foi a Europa, né? Então o atendimento da legislação alimentar do mercado europeu, né, é algo que não é brincadeira, não é para amador, né? Uma noz pelada na Europa não é para amador, né? E a gente sabia que não poderia dar na trave, porque se eu já tinha um problema instalado e eu aumentasse esse problema, talvez fosse o fim da empresa. Então, a gente resolveu fazer um preparo muito bem feito e exportamos então, tá? Bom, a empresa é de minha propriedade, né? Temos vários pioneirismos, né? Um deles nesse tipo de parceria, né? Que nós vendemos a muda, damos assistência e compramos a produção, né? E são 4.500 pomares comerciais em 700 municípios da região sul e sudeste. Então, esses números são maiores do que os números oficiais, sim, né? A metodologia que nós usamos talvez esteja diferente, mas isso aqui é em cima de notas fiscais emitidas, né, de um controle próprio da empresa, né, tá? Talvez o alcance das estatísticas oficiais não chegue ao pequeno, porque aqui está pequeno, médio e grande, né? A gente tem uma gama muito grande de 10, 20, 30 pés como diversificação de micropropriedades, né? Na beira de um aviário, na beira de uma pocilga, né? E, ao mesmo tempo, consórcio com gado leiteiro. Então, esse número, pessoal, ele é predominantemente de microprodutores, tá? Isso é um desafio ainda maior para termos a qualidade que a gente vem buscando e as certificações que a gente vem buscando. Fomos pioneiros também na muda de raiz coberta no Brasil e quase do mundo, né? E hoje temos o maior viveiro do mundo de nogueira pecan raiz embalada ou coberta, tá? Aqui está uma imagem das plantas no inverno, né? E a nossa planta industrial. Capacidade instalada já foi falado. Aqui a planta no verão. Aqui uma imagem da planta antes da ampliação e aqui uma imagem parcial depois da ampliação. Nós operamos 20 anos com um descascador mecanizado, né? E hoje operamos com 8 e estamos iniciando a próxima safra com 12. Tá? Não tínhamos nenhuma seletora nessa fase e aqui estamos com 7 seletores eletrônicos, cada uma com capacidade de 600 kg/hora. Né? Então, uma capacidade bastante significativa. Aqui alguns produtos, né, sejam para o mercado interno, embalagem timbrada, e nós trabalhamos para o mercado externo somente com esse tipo de embalagem, que é uma embalagem não timbrada. Então a gente não entra na rotulagem do país de destino, né? Quem faz essa parte é o importador, né, que vai colocar em pequenas embalagens, né? Nós exportamos desse tipo de embalagem aqui, que é translúcida, transparente, e também a metalizada. Né? Trabalhamos com muitas câmaras frias, temos 10 câmaras frias, então a cadeia de frio nos oportuniza o trabalho o ano inteiro. Né? Tanto que mesmo nesse ano, com toda a situação calamitosa que nós passamos, nós nos organizamos. Né? Desde 2018 a gente tem também
uma base de fornecimento, né, quando a coisa aperta no Brasil, da nossa pecan argentina. Nesse momento estamos processando o nosso pecan argentino, então desde 18 a gente faz isso. E a empresa só tem essa capacidade de continuidade, né, como a gente programou esse ano para chegarmos em abril processando, por causa da pecan argentina. Então a internacionalização da Divinut, ela se dá tanto na exportação como na importação. E isso é muito importante para tornar essa cadeia fluida e continuada. Bom, essa questão da muda, né, ela é muito importante porque quando a gente começou a empresa, nós tínhamos um cenário muito desuniforme, né? Enquanto a gente ouvia aqui a fala da necessidade de uma diversidade genética para trazer mais segurança para a indústria, tudo que se quer é uniformidade, né? Porque nós colocarmos, né? Eu vou falar agora em galinha, né? Comparando aves, né? De galinheiros domésticos, vamos dizer, para o pessoal talvez de língua espanhola tenha mais dificuldade de me entender, mas de um frigorífico aviário, né? Como seria isso? Pequenos, médios, grandes, né? Galos de briga, de rinha, né? Como seria isso, né? E o que nós tentamos com essas mudas foram seleções genéticas que nos coloquem numa uniformidade industrial, né? É essa a proposta. Então selecionamos 4 variedades, sendo a principal a Barton, com formato oblongo, casca fina, todas as características industriais e pensando já na aceitação do mercado interno, de coloração e tudo mais, né? E aí começamos a vender muda, então foi um trabalho, a gente está completando 25 anos no ano que vem. Então um trabalho de muito longo prazo, de muitos desafios vencidos. Esse é o tipo de embalagem que a gente mais recebe. A gente avalia esses itens como elementos de precificação na compra, né? Então existe muita queixa do produtor e a gente viu aqui na fala do presidente Basso, né? Muita queixa por preço, né? Só que a gente faz uma pauta de preço em cima do que o mercado oportuniza e precifica em cima de qualidade, né? E nem todo mundo gosta, porque às vezes o pessoal nos entrega chumbo e quer cobrar por ouro, né? E aí essa pauta não fecha, né? Tá? Porque quando se tem qualidade, se remunera de acordo com essa qualidade. Quando não se tem, infelizmente, tem que fazer desconto ou até evitar uma negociação. Mas sempre se instrui. Hoje nós temos um tecnólogo em agroindústria na pauta no balcão de recepção. Olha, Facundo, a tua noz não está boa, por isso, é percevejo, é secagem, demorou muito na colheita, eu te instruo, te dou um laudo. Agora, se tu vai fazer, é contigo, né? E nenhum dos nossos produtores também pode se queixar de falta de assistência. Nós temos técnicos de campo, temos uma plataforma na internet, no site, né, em que a gente dá todo o suporte com tutoriais manuais. Agora, olhem para mim e me perguntem quantos fazem na íntegra? Quantos fazem? Direitinho? Muito poucos. Essa é a resposta. Aí se queixam que o resultado não vem, mas também não fazem muitas vezes o que deveriam fazer. Esse é o software encomendado especificamente para precificação, né? Então o produtor tem uma tela que ele vai acompanhando fase a fase o teste e vê o produto final ali. Ali naquela área do produtor estão tutoriais, manuais, né, disponíveis para esse treinamento, palestras de boas práticas agrícolas e tudo que precisa para manejo de campo. A primeira semente e o primeiro container. Entre um e outro, 20 anos, pessoal. Muita luta, muita dificuldade. Alguns aqui nessa sala acompanharam boa parte. Está o Lipe aí, cadê o Lipe? Né? Acompanhou essa luta, né, Lipe? Vários outros aqui acompanharam também, sabem o que a gente passou para chegar até aqui, né? Para chegar naquele primeiro container ali. Aqui são alguns eventos, a gente participa do INC desde 2018 e nós temos aqui as 3 últimas participações, né? Então, Dubai 22, Londres 23 e agora Vancouver, que infelizmente nos pegou exatamente em maio com os problemas da chuva no Rio Grande do Sul. Então, de lá a gente articulando negociações e vendo o pessoal perdendo a safra, perdendo pomares, né? Então foi realmente um momento muito triste, né, que a gente viveu durante exatamente o evento, né? Nós conseguimos decolar do aeroporto de Porto Alegre nos últimos voos para Lima, né? Então depois, agora que reinaugurou, estávamos sem aeroporto, eu acho que vocês acompanham isso, né? Então, as estatísticas do INC, pessoal, coloca o Brasil aqui em primeiro lugar, estava aqui nessa que eu peguei como exemplo, né? Mas a Argentina está junto nesse processo, né? Acredito eu que vamos crescer juntos, talvez até a Argentina venha passar o Brasil ocupando o 5º lugar, porque o 4º já é da China, né? Tá?
Isso aí é certo que a gente não tem exatidão nessas estatísticas, né? Mas pelo que comenta é a China. Então, os investimentos aí na ampliação da planta, né? Tá? Existe um potencial, pessoal, agora já para ir finalizando, tá? Existe um potencial bem importante para o mercado internacional, são menos de 10 países produzindo para o mundo inteiro consumir, a maior parte das pessoas dentro dos nossos países ou no mundo afora aí conhece pouco a pecan. Não temos restrições que impeçam o consumo, né, por nenhum dos fatores de malefício à saúde, filosofia, religião, qualquer coisa, né, tá? Temos uma colheita em contraestação, né, pelo período de colheita que agora, por exemplo, estão colhendo no México e nos Estados Unidos por ser hemisfério norte. E temos na saudabilidade, né, um franco crescimento no mundo inteiro. Então a gente sabe que as pessoas querem alimento saudável e a gente está surfando nessa onda, que é uma onda que não é uma moda. Acreditamos que vai ser daqui para frente. Essa imagem é mais um container, pessoal. Sempre que a gente vê essa imagem aqui nas nossas docas, lá é uma alegria, tá? É um desafio, mas é uma alegria. Essa questão da sustentabilidade, pessoal, não vou entrar nessa pauta porque nós não temos tempo, tá? Mas quando se vende para o mercado europeu, especialmente, vai entrar nessa pauta, né? O pessoal quer saber, né? Como é que eu faço a minha gestão energética, né? Como é que eu cuido da água, né? Tá? Alguns países, né, pessoal, a gente vê que não se importam muito, tá? Então a gente tem especialmente na Europa e na América do Norte. Vendi para o Canadá, né? O pessoal quer saber como é que eu vou fazer toda a gestão ambiental. Agora, a gente vende, por exemplo, para o Egito, né? O pessoal não pergunta muito, né, tá? Alguns países da Ásia também não perguntam, tá? Então a gente tem nessa pauta, pessoal, também essa ecoeficiência, não por exigência de mercado, mas porque a economia que a gente faz na energia também é ecologia, né? Então as coisas andam lado a lado. Oikos mais logos, oikos mais nomos, né? Tá? Economia e ecologia. Não se faz necessariamente por ideologia, é porque isso gera economia no bolso mesmo, tá? Temos vários projetos socioambientais que pelo tempo eu não vou poder mostrar, pessoal, tá? Em detalhes, tá? E o próprio fato de trabalhar com essa quantidade de produtores já é um trabalho social por si só, trabalhando na sucessão das propriedades rurais, né, tá? Na sustentabilidade da diversificação das propriedades. A geopolítica, pessoal, quem quer exportar vai ter que trabalhar com geopolítica, tá? Tem que olhar para isso. O que está acontecendo? O Trump se elegeu, como é que isso impacta nos embargos, né? Ou na tarifação do produto chinês, e a China vai retalhar. A China é o principal mercado de exportação dos Estados Unidos de pecan. Como é que isso nos reflete na Argentina e no Brasil? Vai nos refletir, certamente, tá? E a questão das guerras, né? Como é que isso funciona, né? Tá? Nos transbordos, na navegação no Mar Vermelho e assim por diante, tá? Então os riscos logísticos é algo que a gente tem que estar olhando. Existiram muitos bombardeios pelos Houthis, um grupo armado ligado ao radicalismo islâmico, né? Tá? Em navios mercantes do Mar Vermelho, tá? A gente soube via fonte segura que a imprensa não mostrou tudo o que estava acontecendo, né? Para evitar alarmismo, tá? Mas houveram, pessoal. Então os preços de seguro, os preços para aquela região lá, todos foram para as alturas. Então, esses desafios têm que ser observados. E os embargos econômicos. Vocês falaram que tem possibilidade de exportar para a Rússia, né? Eu fui tentar fazer câmbio no Brasil, o Brasil é signatário de acordos, nenhum banco quis fazer câmbio, porque a Rússia está fora do sistema SWIFT, né? Que é um sistema internacional de câmbio bancário. Então, a gente não conseguiu exportar, o cliente querendo vender, e não pude fazer câmbio, não pude vender. Também teve dificuldade com o armador que ele ia levar, mesmo para pôr da Lituânia ou Letônia, né, tá? Que são riscos também logísticos ou problemas logísticos que têm que ser enfrentados. Recomendo uma assessoria especializada, pessoal, porque a coisa, repito, não é para amador, não é brincadeira, tá? É coisa muito séria e muito grande, né? Então, quem quer exportar tem que se certificar, né? Porque o mercado exige, e isso dá uma organização da estrutura também, né? E isso evita, né, o risco de contaminações, por exemplo, né, tá? Então a FSC é uma das opções de FSI, né? Tem outras, né? Tem BRC também, tem outras, né? Nós optamos porque a gente está certificando 4 ISO, 14001, 45001, 9001 e a FSC 22000, que é a ISO 22000 também, tá? São muitos documentos, muitas burocracias, muitas certificações. Então, quem quer entrar no universo, pessoal, das exportações de pecan pelada, vai ter que se adequar às normas de mercado. Existe necessidade de prospecção desse mercado, aí feiras, né? Congressos, rodadas de negócio. Nós no Brasil temos a Apex, temos a AgroBR, tá? Um caminho também são os brokers, que são os agentes de mercado internacional, porque eles são comissionados e fazem esse meio de campo
mediante o pagamento de uma comissão, que varia de 1 a 5%, aí dependendo do tipo de negociação que faz, tá? Conhecer as especificações, pessoal, é algo fundamental. No caso da Pecan, essas 3 letrinhas aqui, para mim, ó, elas dizem tudo, né? No momento que eu conversar com um chinês, ele me dizia assim, ó, tu me manda dentro do container aí 10 toneladas de FMH, 10 toneladas de FJMH, tá? E coloca aqui os pedaços aqui, mais 2 toneladas. Eu vou saber exatamente, pessoal, com essa sigla aqui, ó, o que ele está querendo, tá? Fancy Mammoth Halves, tá? Então, fancy quer dizer o quê? Que ela é clara, né? Ou light, né? Seria tipo, quando se fala em walnut, mariposa, mammoth é o número de amêndoas por quilo e halves, então são as metades, tá? Então, conhecer as especificações, pessoal, saber o que o mercado de destino quer é algo fundamental para que a gente tenha sucesso nessas negociações, tá? Conhecer os incoterms, né? Quem quer trabalhar com exportação tem que saber a linguagem que se fala quando se fala em exportação, né? Porque é uma linguagem muito específica, né? Então, o que é um ex-work, né? O cara vai querer um container reefer ou dry, né? Então, isso tudo, pessoal, são terminologias que quem lida no dia a dia com exportação tem que dominar, porque senão vai ficar boiando, né? Na hora de um questionamento ali, daqui a pouco, aqui eu coloquei só os mais simples, né? Mas tem um livro dessa grossura aqui sobre incoterms, né? E a pessoa que vai se dedicar a isso, né, especialmente o front de comunicação sobre o mercado internacional, tem que conhecer isso aí. Um outro fator muito importante, pessoal, que é muito sério, é o fluxo de caixa, tá? Porque para até comprar a matéria-prima, né, processar o volume, que muitas vezes para conseguir 20 toneladas de noz descascada na especificação pedida, eu vou processar daqui a pouco 100 mil quilos de noz Pecan com casca, porque nem tudo eu vou aproveitar para a especificação. Então eu tenho que cuidar quanto que eu vou gastar nisso aí, o que eu vou fazer com o resto, né? A pedaceria, por exemplo, que a Mercedes nos falou, vou fazer azeite, vou vender para quem, né? Muitas vezes não tem mercado internacional para isso, né? Então, vou tomar recurso via essas linhas de financiamento, como é que eu vou fazer, tá? Então, o fluxo de caixa é bem importante que o pessoal atente, tá? Gestão de risco, pessoal, de uma maneira assim, ó, muito cuidado, tá? Com seguros. Não tem como executar um contrato, pessoal, a nível internacional, tá? Vou para a AIA, né, fazer isso, não tem como discutir. Então, muito é na relação de confiança mesmo. Então, contratar uma assessoria jurídica especializada, assessoria, então, de relacionamento para saber quem é um bom pagador, quem é um bom cliente, tá? Ajuda nessa gestão de riscos. E uma trade, pessoal, pode ser uma boa opção, tá? Bom, para concluir, pessoal, então, o tempo estourando aí, resumo. Domínio das especificações e adequações de produção, emissão de documentos, né, certificações, isso é muito importante ter assessoria especializada. Obter a confiança do comprador. Quem trabalha aqui com o mercado internacional, o pessoal vai me entender assim, ó, é muito relação de confiança, mais do que contratos, tá? Então, assim, até a gente como importador, né, a gente importa, né, da Argentina, né, com o nosso fornecedor, é uma relação de confiança, né? A gente entende que o que ele está mandando é o que ele está dizendo, vai chegar lá o que ele está dizendo. Porque isso começa a não acontecer em bola, pessoal, e aí não vai, a relação se rompe, né? E se queima o filme a nível de mercado internacional. Isso se espalha muito rápido, tá? Eu costumo dizer para a minha equipe lá, pessoal, se a gente chega a ter um problema, não é a Divinante que vai ter problema, é o Brasil. É o Brasil que vai naquele container, tá? Então, se a gente chega a ter um problema, a gente queima o país, tá? No mínimo o produto do Brasil, tá? Então, é muita responsabilidade, a gente tem que ter essa noção de forma muito séria. Cuidar do fluxo de caixa, eu já falei, acompanhar geopolítica com embargos e guerras, pessoal, tá? E cuidar dos acordos internacionais, porque pode viabilizar ou impedir de que forma, né? Daqui a pouco as barreiras que são tarifárias, pessoal, elas mudam de acordo com os governos, né, tá? E o que eu vendia que era viável, daqui a pouco pode deixar de ser viável por uma barreira, né? A gente vê isso na política Trump, eu não vou entrar no mérito de julgamento, mas é algo que ele fez aí com os produtos da China, a China retalha e tudo mais. E nós temos um caso, por exemplo, da Pecan brasileira com a Índia, que pode chegar no somatório das tarifas, pessoal, de importação a 50%. Se fala em 30%, mas daqui a pouco isso inviabiliza uma exportação, tá? A empresa foi premiada, pessoal, recentemente no Prêmio Exportação IRS, é o 52º, são 52 anos de prêmio. Um prêmio que tem uma comissão julgadora muito importante, com vários órgãos de governo e instituições, tá? E nós ganhamos o destaque agro, tá? Isso ajuda na divulgação e até para dizer que a gente tem credibilidade, né, nesse processo.
Aqui estão os países que a gente exporta, não é muita coisa, tá? Mas temos aqui 4 dos 5 continentes, ou seja, estamos na América do Norte, que do Canadá vai para os Estados Unidos, também o cliente nos pediu o registro no FDA, ou FDA. Estamos na África, no Egito, Ásia aí com o Oriente Médio, né, Arábia Saudita e Israel, e aqui na questão europeia com Espanha e Itália, tá? E quando a gente fala Israel e Arábia Saudita, a gente fala também na questão das certificações religiosas, né? Então o halal, kosher, né, tá? Que é algo que é digno também de atenção dos senhores, tá? Então, em resumo, pessoal, para concluir, tá? A atividade de exportação coloca o seu negócio em outro patamar, mas exige muito preparo. Aqui uma imagem, pessoal, de mais um container sendo estufado aqui, tá? Produto seguindo o mundo afora, tá? O que muito nos orgulha, tá? Então a gente teve muito prazer em compartilhar rapidamente, passei o tempo aí, como é normal, né? Tá? A gente se entusiasma com o que fala, adora o que fala, tá? E acaba passando do tempo. Desculpe pela exceção do tempo, espero ter sido útil aos senhores. Obrigado.